Olá, bem-vindo ao Clipping de Notícias do canal Gigantes Econômicos. Eu sou Fernando Stocco e desejo para você um excelente vídeo. E agora, vamos às principais notícias da semana. Prévia do PIB. Atividade econômica ganha força e cresce 0,25% em maio. Imprensa americana questiona serviço secreto após atentado contra Trump. Produção industrial no Brasil cresce acima da média mundial no primeiro trimestre. Reforma tributária vai aumentar o preço de aluguel e da casa própria, diz setor. E mais, agora no Clipping de Notícias Gigantes Econômicos. Prévia do PIB. Atividade econômica ganha força e cresce 25% em maio. O IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, conhecido por sinalizar uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, avançou 0,25% em maio, na comparação com abril, na série com ajuste sazonal. No mês anterior, havia subido 0,26%, conforme o dado revisado nesta segunda-feira, dia 15. O indicador atingiu 149,6 pontos, o maior nível da série histórica. O resultado de maio ficou aquém da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava alta de 0,3% para o IBCBR. As estimativas das 25 instituições consultadas iam de queda de 0,6% a alta de 0,9% da atividade econômica nacional. Na comparação com maio de 2023, o IBCBR subiu 1,3%, também menos do que sugeria a mediana da pesquisa, de 1,4%. Na série sem ajuste sazonal, o índice atingiu 148,86 pontos, o maior nível para o mês na série histórica. O IBCBR acumula alta de 0,53% no trimestre móvel encerrado em maio, e considerando a série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste, o índice sobe 1,24% no trimestre frente aos mesmos 3 meses de 2023. No ano, o IBCBR sobe 2,01% e em 12 meses acumula alta de 1,66%, todos na série sem ajuste sazonal. Imprensa dos Estados Unidos questiona serviço secreto após atentado contra Trump. Com a tentativa de assassinato de Donald Trump, surgiram preocupações e questões generalizadas sobre como o atirador conseguiu obter acesso a um telhado cerca de 150 metros da posição do ex-presidente americano. Veículos tradicionais da imprensa americana vêm questionando a atuação do serviço secreto após a tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Imagens gravadas por participantes do comício no último sábado, dia 13, na Pensilvânia, mostram que o autor do atentado contra o candidato republicano foi identificado cerca de 2 minutos antes de abrir fogo. O Wall Street Journal questiona como o atirador de 20 anos conseguiu acesso a uma posição de tiro exposta num telhado não muito mais do que um campo de futebol de distância do ex-presidente. Já o The New York Times apontou em uma reportagem que o prédio onde o atirador estava era um risco óbvio à segurança e que o serviço secreto deveria ter garantido que o local estivesse seguro antes do comício acontecer. O USA Today questiona como o suposto assassino de Donald Trump conseguiu um ponto de vista elevado para disparar um tiro potencialmente fatal na cabeça do ex-presidente e por que as equipes de contra-atiradores do serviço secreto não neutralizaram Crooks, antes que ele disparasse tantos tiros de seu rifle de alta potência, matando um participante do comício de Trump e ferindo outros 2. Produção industrial no Brasil cresce acima da média mundial no primeiro trimestre. O país subiu 15 posições em ranking global de instituto. A produção da indústria brasileira cresceu 1,7% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. O dado foi divulgado nesta terça-feira, dia 16, pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, que produziu um levantamento mostrando que a produção industrial do país superou a média global no período. A produção industrial mundial avançou, em média, 1,4% nos primeiros 3 meses de 2024. No que se refere à comparação com o último trimestre de 2023, o crescimento no Brasil foi de 1%, enquanto a média global foi de 0,1%. Reforma tributária vai aumentar o preço do aluguel e da casa própria, diz setor.
Entidades defendem redutor de 60% da alíquota para que haja manutenção da atual tributação de imóveis e lotes. Fazenda nega aumento de impostos. Representantes da construção civil e do setor imobiliário defendem um redutor de 60% na alíquota da reforma tributária, sob pena de aumentar o preço da moradia para todas as faixas de renda. O projeto de regulamentação da PEC estabeleceu desconto de 40% na alíquota geral do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, dos estados e municípios, e da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, do governo federal para operações com bens imóveis e em 60% para operações com aluguéis. Em nota, o Ministério da Fazenda diz que não haverá nenhum aumento relevante de custos em comparação à situação atual, e os imóveis populares serão menos tributados que os de alto padrão, o que o setor nega. Segundo as entidades, se o redutor for de 60%, será mantida a atual carga tributária sobre os imóveis, não sendo necessário o aumento de preços. Na locação de imóveis, o pedido é para que o redutor seja de 80%. Se for mantido 60%, segundo o cálculo apresentado pela CEBIC, haverá aumento de 136,22% na tributação do aluguel. Os signatários da nota afirmam que a operação imobiliária já é tributada pelo ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e tem custos próprios, como outorgas onerosas e contrapartidas exigidas pelo poder público, que devem ser considerados na formação da base do cálculo da CBS e do IBS. Haddad vira taxade nos memes, mas carga tributária caiu no primeiro ano do governo Lula. Total de impostos pagos por empresas e famílias diminuiu, especialmente pela queda do IR e CSLL das pessoas jurídicas e ICMS. As redes sociais têm sido invadidas por memes que relacionam a alta de impostos ao ministro da Fazenda. Expressões como taxade e menções a Fernando Haddad com taxas começaram a ser compartilhados no que parece ser um movimento antecipado da direita de olho na eleição de 2026. Por enquanto, porém, os números mostram o contrário. Os impostos caíram no primeiro ano do governo Lula. Em 2023, todas as esferas do governo arrecadaram 3,521 trilhões em tributos, impostos e contribuições. O valor equivale a 32,44% do tamanho da economia, medida pelo Produto Interno Bruto, o PIB, segundo dados da Receita Federal e do Ministério da Fazenda. Esse é o tamanho da carga tributária do Brasil. E o número do ano passado é 0,64 ponto menor que a vista em um ano antes, em 2022, e é o menor patamar desde 2020. Ao observar a decomposição dos tributos pagos no ano passado, o imposto de renda das empresas foi o item que mais colaborou com a queda. Empresas pagaram o equivalente a 2,34% do PIB em imposto de renda, valor 0,45 ponto menor que um ano antes. Também caiu a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, das empresas, que ficou em 1,34% do PIB, queda de 0,21 ponto. E é isso, pessoal. Essa semana foi assim. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para receber nosso próximo vídeo. Aproveite e deixe seu like e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam receber essas informações. Diga pra gente nos comentários qual matéria desse vídeo você ficou mais interessado. Eu sou Fernando Stocco, te desejo uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.